Ele e a glória para todo sempre. Obrigado, Senhor, porque até aqui tem nos ajudado, o Senhor tem nos trazido, e Deus, com lugar de adoração, para Deus nos fazer, Deus, ó Pai, uma nova criatura. E assim nós cremos, Senhor, por isso estamos aqui, em nome de Jesus. Amém.
Paz esteja com todos. Amém? O primeiro livro da Bíblia é o livro de Gênesis, início. Pegue sua Bíblia, ou abra aí no telefone, né? No capítulo 37 do livro de Gênesis, no versículo 5. A Bíblia vai contar uma história sobre um homem chamado José. Capítulo 37, versículo 5 do livro de Gênesis. A palavra de Deus diz assim: teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Depois lhe disse: rogo-vos, ouve este sonho que tive. Atávamos peixes no campo, e eis que meu peixe levantou e ficou em pé. Os vossos peixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente. E com isso tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho, e o referiu aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando ao seu pai e seus irmãos, repreendeu o pai. Ele disse: que sonho é esse que tivesse? Acaso iremos eu e a tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Capítulo 45 de Gênesis. O versículo 4. Agora aqui é José que vai falar. O próprio José falando. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haveres vendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Amém? Pai querido, lhe agradecemos pela tua palavra, por tudo que tem feito. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui. Nos dê entendimento da tua palavra. Meu Deus, ó Pai, a maneira de sabedoria de colocarmos esta palavra em prática em nossas vidas. Esse é o nosso pedido em oração em igreja diz. Amém. Obrigado, Senhor. Meus amados, essa é uma história que nos mostra, além de uma vida de superação, também na área familiar, nos mostra como aconteceu uma restauração numa família que estava totalmente bagunçada. Então a gente sabe que a história diz o seguinte: José era ali o filho querido do papai, pai Jacó. Tinha mais 11 irmãos. E a Bíblia diz que Deus ele começa a mostrar o propósito de vida para José. José não está entendendo nada do que está acontecendo, ele está tendo sonhos. Deus está falando com José e ele não está entendendo. Assim acontece com muita gente. Por quê? As pessoas vivem, eles passam por essa terra e alguns descem a sepultura sem entender o que Deus tem para a vida deles. Quando você não sabe o que Deus tem para você, realmente você não tem um sentido da vida. Existe um buraco dentro de si. Muitos vão encontrar esse buraco, eles vão saber que está faltando algo. E esse algo ele pode ser buscado em muitas coisas que a pessoa vai passar muito tempo buscando e não vai achar, porque não encontra. Não vai achar isso em coisas. Chama-se propósito, aquilo pelo qual Deus fez você. E é interessante, porque a gente vai em supermercado, em farmácia, a Cônico Jolima cheia de lojas, você sempre vai procurar alguma coisa para comprar, aquilo que tem uma utilidade para você, que vai servir para você para alguma coisa. Então essas coisas existem, cada um com propósito, para que supra a sua necessidade. Pasta dental, outras coisas mais.
Você vai lá porque ela tem uma utilidade para você. Mas quando se refere à vida, quando se refere ao ser humano, parece-me que a pessoa não quer saber disso. Ela acha que a existência é o quê? Arrumar, poder solteiro, arrumar um parceiro, ter filho, uma casa, um carro, comprar carro, trabalhar, ganhar dinheiro e pronto. Como se isso fosse o sentido da vida. E não é. O sentido da vida está em você descobrir aquilo pelo qual você existe. Igualmente existem as outras coisas que foram criadas. Tudo foi criado por um propósito. Você descobrir o seu propósito. Por quê? Porque quando você descobre, isso se chama-se visão. Você vai ter uma visão do futuro, daquilo que Deus quer para você. E você vai ter uma missão diária. O que é a missão diária? Você viver em torno daquilo pelo qual Deus te fez. Para que você não estrague aquilo que Deus vai fazer por você. É como se fosse uma maratona. A maratona, não sei se você já passou a ver, tem várias aqui no país. Há muitas pessoas que eles fazem maratona. Alguns vêm de longe, de outros países, para vencer a maratona. O objetivo deles é vencer a maratona. Aquele percurso que é dado para chegar no final. Mas a maioria das pessoas que estão lá, eles não vão para vencer a maratona, eles vão para correr a maratona. E cada vez que eles chegam lá na maratona, você observa a pessoa quando ele chega na linha lá de chegada, lá quando ele termina lá, o que acontece? Ele olha para o relógio. Por quê? Porque na maratona a pessoa está vencendo a si mesmo. Porque está olhando o tempo que ele fez naquele ano, aquela maratona, se ele superou ele mesmo no ano passado. Então ele olha para si mesmo, para ver se houve superação. Nós estamos nessa caminhada da vida, sai daqui da igreja, você vai voltar para sua casa, você vai trabalhar, amanhã é feriado, outro dia você vai trabalhando, vai se relacionando, vai fazendo as coisas necessárias para Deus, mas sabendo que nós temos uma linha de chegada, todos nós temos. A linha de chegada é permanecer até o fim com a nossa fé em Cristo Jesus. Você chegar no final da sua vida com Cristo, porque essa é o ápice da nossa salvação. Continuar crendo no Senhor. Agora, a maneira que você vai viver essa vida é que o negócio vai pegar para muitos. Vai pegar para muitos. Eu já vi pessoas que eles plantam aqui nessa terra aqui, que a divisa da terra é uma cerca. Planta na terra de cá, planta na terra de cá. Um planta aqui, outro planta aqui. Daqui nasce, daqui dá uma boa semente, uma boa colheita. Aqui não deu nada. A terra é igual. O que foi que aconteceu? A semente foi comprada junto. O tempo de plantar foi diferente. Pessoas não estão entendendo a maneira de viver no tempo certo, de plantar no tempo certo. Altera o futuro. Estou falando da vida de um homem chamado José. A Bíblia me relata aqui que os próprios da sua casa, os seus irmãos, tentaram matar ele. Jogaram ele dentro de uma cisterna, jogaram dentro de uma cisterna, venderam José como escravo. Agora ele sai de uma liberdade, de uma casa que também não era liberta, porque as pessoas da própria daquela casa queriam matar ele. Mas ele sai de um ambiente de ódio e vive agora como escravo. Ok. Ele tinha tudo para ser o homem mais infeliz da terra, ele tinha tudo para ser a pessoa que odiaria todos os seus por gerações. Os seus filhos, que ele tivesse lá no Egito, odiariam os seus tios. A sua descendência ia ser criada em base de ódio. Mas tem um detalhe, meus irmãos, eu quero dizer para vocês. Às vezes você vê muito, eu tenho muito telefonema de libertação de família, tudo. Eu quero dizer para você que a família foi criada antes da igreja. Olha para mim aqui. A família foi criada antes da igreja. Antes da igreja existir, a família já foi criada. Você olha na Bíblia, a Bíblia já te mostra isso. Você não vê nenhum pastor orando para José aqui. Você não vê campanha de José fazendo cura divina para ser curado da alma, porque estavam fazendo tudo coisa errada. Então aqui alguma coisa a gente tem que aprender sobre isso. Qual é o problema que hoje está acontecendo com tanta gente que falta de libertação? Você sabe o que é isso? É você não entender o reino que você vive. Eu acho bonito que agora aconteceu, agora há pouco, uma consagração de uma criança no passado.
E eu disse muito bem claro para os pais. Falei, essa criança está sendo consagrada a quem? A Jesus. Só que tem um detalhe, vocês estão consagrando essa criança está vivendo no reino. Qual é o reino que ela vive? No reino em que você decidir qual é a criança vive. Porque às vezes a gente pensa que a gente está vivendo no reino dos céus e a gente não está vivendo. Apesar de estar dentro de uma igreja, vivendo fora do reino de Deus. Escute isso. Porque a Bíblia diz que Deus nos transportou do império das trevas, do reino das trevas, e trouxe para o reino do Filho de Deus, em amor do Filho. Então todas as vezes que você quer inserir o seu filho, você consagra ele ao Senhor, mas traz ele para o teu reino. Você não está trazendo o filho para o reino de outro, você traz para o seu reino. É por isso que hoje pais eles lutam muitas vezes em oração depois, porque eles trouxeram o filho para o reino, eles foram para a igreja, mas o reino que eles viviam não era o reino de Deus. Você sabe que é o reino de Deus porque tem luz, tem vida com Deus. Quando não existe vida com Deus, você está trazendo seu filho para as trevas, sem você saber que isso você vai adulterar o futuro dessa criança e o seu. Escute isso que esse pastor está dizendo para você. Quando dentro da sua casa, quando na sua vida não tem reino da luz, o seu filho está sendo conduzido do reino da luz, está sendo do reino das trevas. Mas você vê todo momento, a casa de José, apesar das perseguições, dos problemas que tinham, mas o pai, a mãe deles professavam a fé em Cristo. Professavam a fé em Cristo. Ele teve na sua juventude esses parâmetros ali da criação judaica, da criação daquela época. Não pode ser judaico, judeus, de Abraão, tudo, mas ele teve essa base de criação. E ele foi lançado no mundo, ainda jovem, mas ele era um menino em que ele pulou a ofensa. Porque se tivesse permanecido dentro dele, a vida dele estava estragada com todo o passado. Eu quero dizer duas coisas aqui sobre dois filhos que ele colocou o nome lá. Ele colocou o nome de Manassés e Efraim nos seus filhos. Os dois representavam duas coisas que aconteceram na vida de José. O que era a representação? Uma, Deus me fez esquecer de todo o sofrimento que tive. E o segundo filho, Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Ele confessa que lá no lugar onde ele foi cativo, onde ele foi preso, foi uma terra de aflição. Ele confessa ali, no segundo filho, que o lugar que ele estava vivendo, Deus fez esquecer. Eu quero perguntar para você que tem uma memória sã: você esquece daquilo que mal que fizeram com você? Nunca. Aqui está um detalhe que nós temos que entender sobre o reino de Deus. Porque é o seguinte: a pessoa que ela pula a ofensa, não é que dizer que ela vai esquecer, mas que ela aprende com aquilo que fizeram de mal contra a vida dele ou dela. Traição, engano, facada pelas costas, mentira e tudo quanto é coisa mais que fizeram contra você. Você pega tudo aquilo ali. Muitas vezes você vai mastigar muito tempo aquilo ali, mas você libera aquele negócio para quê? Para que você viva. Porque toda pessoa que ela não consegue viver, ela não esquece aquele martírio. A pessoa vive hoje com todos aqueles problemas que aconteceram há 20 anos atrás, e ela vive naquele martírio como se fosse aquilo totalmente existente naqueles dias. A vida da pessoa não tem sentido mais, ele não consegue ter um rumo para a sua vida, porque vive sobre veneno. Isso aconteceu com José. Mas ele teve uma visão no futuro. Ele sabia o que Deus queria dele. Então ele focou mais nas coisas que tinham por vir para a vida dele do que as que fizeram com ele. Quando a gente foca naquilo que Deus tem para a gente, aquilo que vai acontecendo durante a nossa jornada, nessa nossa caminhada, a gente vai aprendendo, mas sempre marchando naquilo que a gente tem, por aquilo que Deus tem para nós. E você vai levando a sua vida de acordo com aquilo que Deus mostrou. Assim foi com José, assim pode ser com a nossa vida, que não é diferente de nós. Ele não era mais crente que nós todos aqui, não. O que ele fez foi entender o que estava acontecendo na vida dele, e o que muita pouca gente consegue fazer: entender o seu momento da sua vida com Deus, de saber o que Deus quer de você. Uma coisa é ser solteiro. Você vive na jurisdição do solteiro. Quando a pessoa é solteira, a Bíblia diz: não faça sexo. Os demônios vão tentar a pessoa para fazer, mas quando ele faz, ou ela faz, o que acontece?
aqueles mesmos demônios, depois que essa pessoa casa, eles migram para o casamento e esfria a mulher ou o homem. Tempo depois está lá o casal vindo bater na porta do pastor. O pastor está dando problema, brigaiada, não para, aquela confusão, pode acontecer isso. Os mesmos demônios que usaram a pessoa para fazer o que não devia, agora a jurisdição onde tem que fazer o sexo não acontece. Você está pensando que esses ouvintes não ouvem isso? Cada parte da nossa vida tem que ser entendida pelo propósito de Deus. Quando não se entende isso, a pessoa sofre. Apesar de estar fazendo a mesma jornada que todos os outros estão fazendo. Uns vão levando a jornada com pouco fardo, outros com algum fardo, outros com fardo pesado demais. José entendeu o tempo de vida. E mais um detalhe que eu abro aqui para o parente. Quando Deus mudou a sorte, o cativeiro de José, que trouxe a revelação de José sobre o tempo que eles estavam vivendo, que ia ter um tempo de escassez, um tempo de fartura, que ele passou a ser o governador do Egito. Ele era tido como pai de Faraó. A Bíblia diz, ele foi tido como pai de Faraó, quer dizer, ele era o maioral do Egito. A Bíblia diz que a moeda da época era comida, e os celeiros de José eram fartos. Ele comprou toda a terra do Egito. Todas as terras do Egito, inclusive as sementes, eram de José. Todo o dinheiro da terra estava na mão de José. Ele tinha duas coisas importantes que os homens lutam por elas: poder e dinheiro. Você quer ver uma pessoa? Você quer conhecer uma pessoa como ela é? Entrega poder, entrega dinheiro na mão dela. Você conhece essa pessoa a pouco prazo. Dinheiro e poder. Isso muda a vida de qualquer pessoa. Não é que muda, faz a pessoa aparecer realmente quem ela é, ou quem ele é. José estava com essas duas coisas, poder e dinheiro. Não mudou José. A respeito disso também fala a própria vida de Jesus. Jesus discipulou 12 homens. Ele foi o melhor mestre, ele foi o melhor professor, ele foi o amigo verdadeiro, ele foi o instrutor, ele foi o orador. Ele deu a palavra para os 12 durante 3 anos, 24 horas por dia, viveu com os 12. Foi a melhor igreja da época, já constituída por um ser, que foi Deus, a igreja de Jesus. Pergunta: quem foi Judas? Judas teve o melhor de todos nós que podíamos ter. Ele participou junto com Jesus. E como é que ele foi? Ele foi o homem que pegou tudo aquilo de Jesus e levou para o lado errado. Vendeu Jesus. Mas deixa eu perguntar para você. Está lá Judas, o exército dali de Roma, tudo caminhando para prender Jesus no jardim. Quando Jesus vê Judas, como é que Jesus fala para Judas: meu amigo. Por que Jesus chama Judas de amigo? Sabendo que ele estava traindo, sabendo que ele ia trair, sabendo de tudo aquilo que estava acontecendo. Porque Jesus não mudou o seu caráter, mesmo com tantos problemas. A gente tem que entender uma coisa do reino dos céus. As coisas vão acontecendo na trajetória da nossa vida, mas isso não pode alterar o projeto que Deus tem para você e para mim. As coisas vão acontecendo durante a jornada, com pouco dinheiro, com mais dinheiro, com filho, sem filho, casado, não casado, mas isso não pode alterar a pessoa de Deus que está sendo formada em você. Foi o que aconteceu com José. A Bíblia diz que no tempo chegou o momento de José poder pagar o bem com o mal, ou o mal com o bem. Por quê? Porque a fome bateu na terra, e os pais de José e os irmãos de José aparecem lá no Egito. Quem era o governador? José. A Bíblia diz o quê? Que ele reconhecia os irmãos, apesar de ter mudado a sua fisionomia, de estar ali coroado com suas roupas reais daquele tempo. Ele reconhece seus irmãos, mas os irmãos não reconheceram ele. Toda a autoridade estava na vida ali de José, para fazer o bem ou o mal com aquelas pessoas. Se mandasse matar, estavam mortos. Se mandasse prender, estavam presos. Você sabe o que Deus faz às vezes na nossa vida assim?
As pessoas que fizeram mal contra você, que falaram mal contra vós, mas a Bíblia diz em Mateus capítulo 5: bem-aventurados sois vós, e quando mentindo falarem o mal de vós, mentindo, mas se falarem a verdade. José estava lá agora. Os irmãos se achegam a Deus, os irmãos se achegam a José. A Bíblia diz que José não vai pagar o mal com o mal, mas sim com o bem. E você sabe que Deus ele faz isso na vida da gente. Às vezes ele coloca uma pessoa que fez o mal para você. Em algum tipo de conversa que você está ali, surge o nome daquela pessoa, para ver o que você vai falar daquela pessoa. Muitas vezes você tem a oportunidade até de prejudicar a vida daquela pessoa, para saber qual reino que você está vivendo. Eu lembro de uma história que aconteceu comigo. Eu era dono do supermercado. E a igreja, ela fazia uma festa anual que levava as pessoas do estado todo naquela cidade, chamada Labareda de Fogo. E tinha uma comissão da igreja que era dirigida por uma pessoa que sempre comprava alimentos de mim. E era muito alimento, eram 800 pessoas comendo durante 3 dias. Então se comprava muito. Eu, além de fazer as minhas doações, eu vendia alimento para a igreja. Só que a equipe foi trocada e colocaram nessa equipe como líder de uma equipe uma irmã, cujo qual essa irmã eu devia no supermercado, que eu era dono. E a gerente do supermercado tinha mandado cobrar ela. E ela tinha ficado endemoniada comigo, que era dono do supermercado. Da mesma igreja. Essa irmã passou a ser a coordenadora daquela equipe. Ela envenenou toda a equipe, compraram em outro supermercado, um ímpio, uma pessoa que não tinha nada a ver com Deus, que não tinha nada, nunca tinha doado nada para a igreja. E essa afronta foi vivida durante esses dias dessa conferência. Pulei a ofensa. Os dias se passaram. Essa irmã trabalhava numa empresa em que eu, na época, era um dos maiores clientes dessa empresa, do escritório. Um dia, eu vou na Colinas resolver um documento dessa empresa com o dono desse escritório. E esse dono do escritório, ele senta comigo numa sala e fala assim: olha, eu estou pensando seriamente em mandar aquela pessoa embora, porque ela está sendo muito irresponsável aqui comigo, falando da própria pessoa que fez o mal contra a minha vida. Naquele momento começou a passar um filme na minha cabeça. Nas minhas mãos estava entregue ali, que ele perguntou para mim se eu devia ou não devia mandar embora. Estava entregue nas minhas mãos a vida daquela pessoa. Ela nunca ia ficar sabendo da conversa que eu tive com o patrão dela. E se eu falasse para ela assim: eu acho que você tem que mandar embora, eu sou seu cliente, eu sou aquela pessoa, não é boa para lá, não é de outra pessoa para lá. Aquela pessoa estava na rua. Mas o papai do céu estava vendo aquilo de tudo, acontecendo tudo aquilo ali. Eu defendi aquela irmã. Falei: não, você deve deixar ela lá, dá mais uma oportunidade para ela, conversa, tal. Conversamos. Eu saí com a alma lavada daquele lugar. Mas a história não terminou por aí. Tempos depois, essa mulher adoece, nessa mesma cidade. Vai para Goiânia, vai para Goiânia, vai não sei para onde, nada cura essa mulher. A igreja começa a orar, essa mulher começa a definhar, começa a morrer. E nada se acha na vida desse povo. Todos nós oramos na igreja um dia nessa oração. Deus falou comigo: eu quero que você vá lá e ore. Não falou dessa forma, não falou comigo: ore primeiro, na casa dele. E eu tentei fugir disso durante os 2 dias. Eu não queria ir lá, não queria ver ela. Na minha concepção eu tinha perdoado ela, mas eu não tinha perdoado. Eu não tinha perdoado, eu não tinha pulado a ofensa da forma que Deus queria. Então Deus começou a trazer essa inquietação, essa coisa ruim dentro de mim, e que só foi liberada quando eu fui na casa dela, bati no portão, o marido dela abriu o portão, eu entrei dentro da casa, essa mulher estava acamada. Quando ela me viu, ela começou a chorar e começou a falar assim: olha, eu pequei, eu falei mal de você, eu armei tudo na sua vida, envenenei as pessoas. Ela confessou tudo, ela jogou tudo para fora, chorando, jogando para fora, eu também chorando e falando assim: olha, eu com muita raiva de você. 3 dias depois, essa mulher foi restaurada da saúde dela.
Aí eu vim entender a força do perdão. A força do perdão. A oração do Pai Nosso, Mateus 6, diz assim: perdoai os nossos pecados, assim como temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Aí a pessoa carrega a mágoa de uma pessoa a vida inteira. Os céus fazem assim sobre a vida da pessoa, chamado na Bíblia como céu de bronze. Se você não leu, leia mais a Bíblia. Fecha o céu sobre a vida da pessoa, a pessoa vive na terra sem sentido. Ela foi curada, irmãos, mas por causa do perdão. Ali resolveu-se uma questão. Até hoje está viva, graças a Deus. Está restituída e o livro da minha alma. E aprendendo uma história. Então há momentos na nossa vida que parece que quem fere a gente não são pessoas de fora, são pessoas de dentro de casa. São pessoas que te conhecem, que sabem aonde dói em você, e vai lá e coloca a mão no ferido. Então aqui aconteceu com José. Os próprios da casa dele o feriram. E ele teve nas suas mãos agora, quando ele reconhece a vida dos irmãos, ele teve o poder. Ele tinha o poder em suas mãos de fazer o mal àqueles irmãos, mas ele não fez. A Bíblia diz: estando em você o poder de fazer o bem, e fazer o bem, faça. Quando está na nossa vez de poder fazer o bem para as pessoas, faça. E isso aqui a gente tem que entender. E muitas vezes, igreja, Deus faz tudo isso para ver a nossa reação. É um teste da nossa vida. Outro detalhe: José foi uma pessoa realizada no seu propósito, porque ele entendeu aquilo que Deus queria dele. Quando a gente entende o que Deus quer da gente, você caminha em cima daquilo que Deus quer de você, não vai impedir você de fazer as outras coisas. A Bíblia diz que Paulo era extremamente trabalhador. Ele fazia tendas para não ser pesado para a igreja, para não ficar pesado para as igrejas onde ele ia, as viagens que ele fazia. Então ele trabalhava muito. E tem passagem na Bíblia que diz que depois do trabalho ele ainda ia pregar para os amados irmãos. Então isso dignifica a pessoa, sim, mas ele tem que entender o quê? Que não impedia ele de levar uma vida também, do seu trabalho, nas coisas que fazia cotidianamente. Agora a pessoa, ela é realizada simplesmente por aquilo que ele vai ter, então ele está em parte. É porque ele não entendeu aquilo que Deus quer dele. E o dia que ele entende o que Deus quer dele, ele já é uma pessoa realizada por aquilo que tem, não por aquilo que vai ter. Terceiro ponto, quarto ponto aqui, a Bíblia diz o quê? Que ele valorizou a família dele. Não somente quem estava no Egito, mas os pais quando vieram, ele trouxe todos. Sua família, os irmãos. Detalhe: a Bíblia diz que a melhor terra do Egito ele escolheu para os seus pais, porque ele mexeu com gado. Eles mexiam no rebanho. A melhor terra do Egito. Isso é coisa de pessoa curada, sarada, de receber o mal e transportar o bem para a vida daquela pessoa. Caráter de Deus. Escolheu a melhor terra, entregou para os seus parentes, que não eram só os irmãos e nem os pais, os parentes. Ele sabia das imperfeições daquela família, porque isso nos leva a ver. Quando a gente quer ter uma vida dele, a gente começa a olhar para as imperfeições do cônjuge e a gente começa a perceber que ali é imperfeição. Porque quando você não percebe, você briga muito. A minha esposa, ela tem um esquecimento. Botei aqui. Perde tudo quanto é chave da face da terra. E não sabe onde põe, some. Em vez que aparece aqui no meio, em vez que não aparece mais nunca, perde o controle. Tem vezes que você quer sair de casa, você tem que mais pular assim. Porque perdeu tudo. Some tudo. Desaparece. No começo, estava uma briguinha. Depois eu percebi que aquilo ali era uma imperfeição. Aí eu pensei: é melhor ter razão ou ser feliz? Melhor ser feliz. Pula a razão. A gente
olha para a imperfeição. Eu não sou perfeito, tenho minhas falhas. Olhe para a minha imperfeição. São coisas que eu não consigo me ajustar. Eu olho para as suas, tem coisas que você não consegue ajustar. A gente vive. Quando você passa a perceber a imperfeição, você está com os olhos de Deus. Porque você não está na acusação. Mas quando você acusa, você faz parte de Satanás, do reino das trevas. Você não consegue ver. Você é acusador. Você faz o papel do diabo na sua casa. O papel do Lúcifer, o anjo caído. Você não muda. Tem muitas coisas que eu tive que mudar. Exemplo, eu gosto das minhas coisas tudo organizadinho, no lugar, tudo certinho. Nem mexe nas minhas coisas. Você quer limpar a casa, limpa tudo, mas deixa tudo no mesmo lugar. Porque eu não procuro aquilo que eu deixo no lugar em outro lugar. Se eu deixar o sapato nesse lugar, eu não vou caçar sapato em outro lugar da casa. Não precisa nem mandar, eu vou caçar no lugar que eu deixo. Parece que todo mundo está bonzinho que minha. Então, todas as coisas minhas têm o lugar certo. E assim que, às vezes, assim que virava tudo isso aqui. Eu falei, meu Deus, ô prova. Tudo eu percebi, como José também olhou, a imperfeição da sua família. Mesmo assim, ele estende as mãos e abençoa a sua família. Ele traz o melhor dos seus. Muito bom. Então aqui, o último ponto, ele entende a soberania de Deus. Por quê? No capítulo 45 que eu li aqui na Bíblia, no livro de Gênesis, ele fala assim: não se entristeçam, meus irmãos, por tudo que fizeram comigo, mas Deus, era necessário que tudo isso tivesse acontecido, porque Deus me levou adiante de vocês, para que hoje eu pudesse abençoar, salvar vocês. Ele entendeu a vocação de Deus, ele entendeu a soberania de Deus a respeito da sua vida. Porque quando você não entende algo que está acontecendo com você, o normal da gente é culpar pessoas. Você já imaginou José lá na cadeia e falando assim: eu estou aqui, gente, estou amargo aqui, sabe por quê? Porque meus irmãos me venderam hoje. Tem pessoas que são assim a vida inteira. Eles não conseguem pular a ofensa. Eles não conseguiram aprender com aquilo de ruim que aconteceu. Então eles ficam a vida inteira falando na mesma coisa, na mesma tecla. Não sai dali. Conheço uma pessoa de 25 anos, meu pai morreu, minha mãe, eu chego a visitar ela agora, que a pandemia não visitei, mas eu chego na casa da minha mãe, 25 anos, meu pai deu dentro do chão enterrado. Foi enterrado há 25 anos, mas agora com 27 anos, que está enterrado meu pai. Fui vir e mexe, estou conversando com ela, mas olha, tal época, o seu pai veio. Falei, pelo amor de Deus, eu saí daqui 2.150 quilômetros para me ver a senhora, para ficar perto da senhora, para dar um cheiro, para a gente ficar aqui numa harmonia, só vem falar de coisa ruim para cá. Sabe o que é isso? Eu não entendi. Ressentido do mal. Ressentido do mal que fizeram. 1 Coríntios 3, o apóstolo Paulo diz que o amor não ressente do mal. Se a gente começa a ressentir, não, você fez isso comigo. Você não precisa nem ver, você dorme com a pessoa todo dia, levanta com a pessoa pode estar 2.000 km de distância de você, você leva ela todo dia para o seu quarto, dorme com ela. Na onde? Aqui. Você anda com ela o dia todinho. Quando você ouve falar no nome da pessoa, você fica demonizado. Aqui manifesta na hora, você bota a mão na cabeça para expulsar o demônio que está dentro do corpo. Assim é a vida daqueles que não conseguem entender o que Deus tem. Apesar disso tudo, ele entende o propósito, ele tem uma família, tem os filhos, consegue viver, consegue entregar vida para os irmãos, vida para os pais,
consegue administrar a sua vida, apesar de tudo que aconteceu com a tua vida. Tem gente que não tem uma unhinha de nada acontecendo, mas a pessoa parece que caça demônios, caçador de demônios. Aí fica caçando uma coisa errada para fazer, um trenzinho errado para fazer, o demônio vir tomar de conta. Não é assim. Nós não fomos estabelecidos nessa terra para viver de qualquer maneira. Fomos estabelecidos aqui para viver bem. De que forma você acha que o Evangelho de Jesus Cristo vai ser passado para a vida das pessoas, se não for que as pessoas olham para a gente e veem Deus agindo na nossa vida? Qual o sentido você acha que para aqui, igreja? Qual o sentido da vida com Deus, se não for para manifestar para os filhos? Se não tem manifestação de filho, não tem reino. E se não tem reino, o reino está errado. José foi uma expressão visível do reino de Deus. E ele dá uma ordem ao povo. Olha o que ele diz: eu vou partir, eu vou morrer, e eu não quero que os meus ossos fiquem aqui nesse Egito. Eu quero que quando o povo sair daqui, porque ele sabia, eu falei, eu sei que Deus vai tirar vocês daqui, e quando tirar os meus ossos, vocês levem. Quando Moisés foi levantado, todo aquele povo foi tirado. Lembraram: olha, tem um pacto aqui com a vida de José. José já era morto, os ossos dele já tinham sido, naquela época era tudo embalsamado, o povo do Egito. Ele tinha sido embalsamado. Ele fez o povo jurar que não deixariam os ossos dele no Egito. Foram lá na tumba, quebraram aquilo, arrancaram os ossos de José, para enterrar os ossos na terra prometida que o Senhor te deu. Até isso ele foi um profeta. Não deixe que eu permaneça numa terra de escravidão. Vamos orar. Vamos ficar. Pai, eu lhe agradeço, meu Deus, por essa oportunidade e podemos orar, meu Deus, ó Pai, nesse momento, em gratidão ao Senhor, de reconhecermos aquilo que o Senhor tem para nós, para a nossa vida, em nome de Jesus Cristo, que dê entendimento aos teus filhos a respeito de cada missão, de cada vida, meu Deus, ó Pai, dê entendimento aos teus filhos para que eles possam compreender e viver aquilo que o Senhor tem para a vida deles. Traz cura, traz libertação, transforma essas vidas. Repreende o mal, meu Deus, que assola. Repreende, meu Deus, em nome de Jesus, toda a força das trevas que tenta contra a vida dos teus filhos e os conduz a cada dia mais em retidão na presença do Senhor. Eu entrego nas tuas mãos a cada uma dessas vidas que aqui estão. E peço, meu Deus, que a uma delas o Senhor demonstre aquilo que o Senhor tem para cada uma dessas vidas, em nome de Jesus. Amém? Quem recebeu a oração? Aplaude Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Você que vai dizimar, pode ser sentado. Você que vai dizimar e ofertar, e precisa do teu envelope, estenda as mãos que o Tiago vai levar para você. Ok? Eu vou entregar para você. A Michelle vai fazer oração. Fazer oração. Em gratidão ao Senhor na nossa vida. Ok? Ok? Vamos orar. Só orar. Eu gostaria primeiramente que todo mundo se levantasse, mesmo quem for orar, quem for ofertar, ou dizimar, dinheiro hoje. Mas eu gostaria que todos ficassem de pé, porque a gente pode estar ofertando também o nosso tempo, a nossa vida. A gente não precisa ofertar somente dinheiro, né? Tem dia que a gente também oferta, não precisa ser exatamente hoje. Tudo isso.
Senhor possa estar abençoando a vida de cada um que está aqui, que possa estar tocando o coração e entendendo que realmente o dízimo, a oferta, não é para a igreja, mas é para Deus, que isso vai estar voltando para vocês em bênção, porque Deus prova a gente através do dízimo, através da oferta, e Ele também prova a gente em todos os lugares, em todas as nações, que a gente pode estar sendo benéfico aqui em outros lugares também. Esteja abençoando a vida de quem está podendo ofertar hoje e daqueles que também estão sem emprego, que estejam, Senhor, providenciando emprego, providenciando tudo que é necessário para que a gente possa ser realmente fiel. E todos aqueles que acreditam que isso é um ato de amor a Deus, que veio aqui, entregue seu dízimo, entregue sua oferta, de coração aberto, de coração feliz. Porque é isso que realmente importa para Deus. É quando a gente vem dar, que a gente sente melhor, aquilo que a gente vem de coração aberto, que o Espírito Santo tocou na gente, para a gente entregar. Louvado seja Deus. Amém. Pode Em nome de Jesus, amanhã de feriado, graças a Deus. Aqui não pode trabalhar mais um dia. Ai, Jesus Cristo. Mas para quem trabalha todo dia, irmão, não adianta feriado. Toda pessoa que trabalha todo dia vai chegar na segunda-feira e vai caçar o que fazer. Não adianta. A pessoa vai levantar cedo, vai arrumar tudo aquilo que tinha um tempinho para não arrumar, não tirou, não conseguiu. Então chega a segunda-feira e vai arrochar tudo aquilo que vai colocar em ordem. Todo trabalhador é assim. Vai procurar fazer, adiantar no seu trabalho. Amém? Por isso o outro já sabe. Ele vai dormir mais, vai mais uma oportunidade para dormir um pouquinho. Então vamos levantar a mão para o céu, agradecer a Deus. A oração 5 horas da manhã, não esquece não. Amanhã é feriado só para aqueles que vão trabalhar nos trabalhos aí. Mas a oração continua, o reino espiritual não para. 5 horas da manhã eu estou aqui firme de novo, em nome de Jesus, amém? 10 horas da noite, oração também, faça parte desse exército, Senhor, que ora pela cidade, que ora pela vida dos irmãos. Ó, eu costumo de falar assim, e tem muitos de vocês, não estou falando todos, porque tem muita gente que acorda mais cedo que 5 horas da manhã, mas quando você vai colocar o pezinho fora da cama, já tem oração para a sua vida. O povo aqui tem orado por vocês. Amém, igreja? Obrigado, Senhor. Leve em paz que essas palavras venham prender essas palavras. Cada dia, em nome de Jesus. Repreenda o espírito de acidente, de morte. Livra teu povo de todo mal. Do homem roubador, do homem que mata. Livra o terror noturno, sete do dia, da mortandade que é só no meio-dia. E de todas as forças do mal que se levantaram contra nós. Em nome de Jesus, traz união, unidade do Senhor e família. E abençoe teus filhos em nome de Jesus. E assim cantaremos o Senhor, todos nós.